preciosa graça de Jesus. Que o Senhor Jesus, com sua graça e a sua bondade, possa abençoar o teu coração nesta noite. Antes de termos a meditação, eu só quero lembrar a você sobre a necessidade de você ter o meu número salvo, esse número que aparece na tela, salvo no seu telefone. Às vezes a pessoa pensa que meu número está salvo porque aparece a foto do perfil e meu número. Mas se não aparecer meu nome, é porque você ainda não adicionou a seus contatos, ainda não salvou meu número. O que acontece é que eu vou enviar os áudios, os textos, as reflexões, as meditações, mas elas não vão chegar até você. Também é bom lembrar que quando você formata o seu celular, ou você troca de aparelho, ou algo semelhante, sempre verifique se meu número está salvo. Às vezes a pessoa pensa que está e não está. Então ela fica pensando, por que será que o pastor não me envia os áudios? Ou por que será que os áudios não estão chegando? Ou faz dias que eu não recebo os áudios? É por causa de coisas como essa. Então verifique, faça isso, para que você possa todos os dias receber as nossas meditações e áudios no seu celular. Nesta noite nós vamos falar ou continuar falando sobre um assunto importantíssimo, eu o considero muito essencial, muito importante para a nossa vida cristã, e é acerca da fé e da confissão da nossa boca. Confissão, ela geralmente, quando se fala sobre confissão, a pessoa pensa em confissão de pecados, confissões de coisas erradas que fizemos, mas esse não é o único objetivo da confissão da nossa boca. Ou seja, não é só para confessar pecados, erros cometidos, mas a Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 1, e se refere a confissões positivas da palavra de Deus. A palavra confessar significa dizer a mesma coisa. Então, quando você confessa a palavra, você está dizendo a mesma coisa que Deus diz em sua palavra em relação a uma determinada questão. Você põe a palavra de Deus na sua boca, exatamente como Jesus fez, e isto para resistir o diabo, isto para vencer os múltiplos ataques de Satanás. É sobre isso que vamos falar, vamos dar continuidade já a duas transmissões, nós estamos lidando com esses assuntos e vamos fazer mais essa transmissão. Então vamos começar por aqui. Tudo que Deus fez, Ele o fez com um propósito. A nossa boca e o nosso coração foram feitos com um propósito. O propósito do coração ele nos foi dado, ele foi feito para crer. Se você ler no capítulo 10 do livro de Paulo aos Romanos, diz que com o coração se crê. Então, o propósito do coração é para crer. Com o coração se crê. Jesus disse em São Marcos 11, 23, e se ele não duvidar em seu coração. Então, a dúvida é uma questão do coração e a fé também é uma questão do coração. O coração foi feito para crer. É com o coração que se crê. Não é com a mente, não é com o intelecto, não é com o corpo. Nos foi dado o coração para crer. E a boca? Qual o propósito da boca? A nossa língua, falando no sentido espiritual, claro, nos foi dada para falar o que cremos no coração. Ou seja, a nossa língua nos foi dada, e você tem
amplo material sobre essa questão no capítulo 3 do livro de Tiago. A nossa boca nos foi dada para liberar a fé que está em nosso coração. Se a nossa boca e o nosso coração não trabalharem juntos, não alcançaremos resultados. Se você isolar a boca e o coração, você não terá os resultados que você almeja, que você deseja. Deus criou todas as coisas. Tudo que existe foi criado pela fé de Deus e pela palavra de Deus. Deus falou e ele teve que crer naquilo que ele falou. Em São Marcos 11, 23, acabei de citar, no versículo anterior, no versículo 22 de São Marcos 11, Jesus, para ensinar a seus discípulos sobre estes poderes, ele primeiramente diz, tende fé em Deus. No original, não diz, tende fé em Deus, diz, tende a fé de Deus, ou uma fé do tipo de fé que Deus tem. Então, existe a fé de Deus. É uma fé divina, sobrenatural, não é uma fé humana natural. E em seguida, imediatamente depois de Jesus dizer, tende a fé de Deus, ele ensina como é que funciona, como é que opera a fé de Deus. Ele diz, se disseres a este monte, ergue-te. Então, é assim que funciona a fé de Deus, falando. É assim como Deus criou o universo e tudo que existe, visível e invisível, foi crendo no que as suas palavras disseram. Ele encheu as suas palavras de fé e as coisas vieram à existência. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o propósito da nossa língua, da nossa boca, no sentido espiritual, claro, e o propósito do nosso coração, no sentido espiritual, é para crer e também para liberar essa fé que está em nosso coração. É como uma arma. O tambor do revólver pode estar cheio de balas, mas se você não apertar o gatilho, nenhuma bala será liberada, nenhum alvo será atingido. Mais ou menos isso é o que o profeta fala na mensagem A Fé Perfeita, confira lá. Então, você tem o tambor cheio de balas, mas nenhuma bala será liberada se você não apertar o gatilho. Precisa apertar o gatilho para a bala ser liberada e atingir o alvo. Se você tem um alvo, um objetivo, uma meta, e mesmo que você tenha o tambor do seu coração cheio de fé, mas se você não liberar essa fé por meio de palavras, o que seria apertar o gatilho da arma para liberar a bala? Seria falar aquilo que você acredita em seu coração. Porque quando você fala, é como apertar o gatilho de uma arma. Você libera aquela fé que irá atingir um alvo, um objetivo determinado. Então, vamos começar por isso. Boca e coração não podem trabalhar isoladamente. Se você isolar a boca do coração, não obterá resultados. Por quê? Você somente estará declarando, confessando, falando palavras vazias. Será como uma semente sem vida, porque a palavra é uma semente. Será como uma semente sem vida. Se você plantar uma semente sem vida, ela não vai produzir. E palavras que não estão carregadas de fé, elas não irão produzir segundo a sua espécie. Não irão trazer resultados tais palavras. Por mais que as palavras sejam positivas, você pode repetir 300 vezes, eu tenho isso, eu tenho tal coisa, eu sou saudável, eu sou forte, eu tenho isso, eu tenho aquilo, pelas pisaduras de Jesus fui curado, isso, aquilo. Mas se você não acreditar,
essas palavras serão apenas intelectuais, virão daqui e não do coração. Virão do intelecto e não do coração. Portanto, havendo dúvidas no coração, mesmo que haja uma fé intelectual, a montanha não irá se mover, você não chegará a lugar nenhum. Então, não isole a boca do coração. Eles foram feitos para trabalharem juntos. Se você isolar, se você considerar só um e não der importância ao outro, você vai cair em confusão. Você vai dizer, essas coisas não funcionam. Eu falo, confesso, e nada acontece. Da mesma forma, se você tem fé no coração, mas é tímido, e diz assim, não, essa questão de falar não é comigo, eu não me sinto muito à vontade, não é questão de você se sentir à vontade ou não. É a questão de fazer o que a Bíblia manda fazer. Fazê-lo do jeito de Deus, fazê-lo como Deus faz. Deus teve fé em suas próprias palavras. E ele diz, da mesma forma que a fé de Deus funciona, põe a sua fé para funcionar e fale à montanha. É um poder tremendo que Deus colocou em nós. O poder da fé e o poder da fala. Nós vivemos em um sistema ativado pela voz. Tudo nesse universo obedece uma voz. Então, para não cair em confusão, repito, você pode ter fé, mas você precisa falar aquilo que está crendo em seu coração para liberar essa fé. Liberar essa fé. Você pode estar crendo e nada acontecer. Você diz, estou cheio de fé, meu coração está cheio de fé, mas você não fala. É como se você tivesse o tambor do revólver cheio de bala, mas nenhum alvo será atingido, porque as balas que enchem o tambor não estão sendo liberadas. Então, vamos para uma pergunta que é muito importante. Quando eu não tenho fé, porque essa é uma pergunta que me fazem muito. Às vezes as pessoas pensam que têm fé. Também na fila de oração, quando vinham para o profeta orar por elas, elas diziam, estou com meu coração fervilhando de fé. E o profeta olhava para elas e dizia, você, para começo de conversa, não tem fé. Se você tivesse genuína fé, você nem estaria nesta fila de oração, porque a questão estaria concluída para você. Mas só o fato de você estar aqui nessa fila de oração é mais uma questão, é mais uma esperança que você tem, mais do que uma fé. Você depender da minha oração, você estar na fila de oração, esperando que a sua cura aconteça, você está com mais uma questão de esperança do que de fé. Às vezes as pessoas, elas não têm uma disciplina em seus lábios. Difícil você encontrar uma pessoa, principalmente sob pressão, que fale as palavras certas que irão produzir o seu milagre. Geralmente a boca das pessoas é uma coisa misturada, híbrida, como disse Tiago, é como uma fonte que jorra água doce e água salgada. Da mesma língua procedem bênçãos e maldições. A mesma língua que num momento fala de forma positiva, no próximo minuto já está falando de maneira negativa novamente. Isso no livro de Provérbios se chama lábios perversos. Perversidade da língua. Perversidade da língua significa uma língua que fala coisas torcidas e contrárias. Contrárias à palavra de Deus. Então, essa pessoa tem uma língua perversa, ela não fala de acordo com a palavra de Deus, ela fala de uma maneira torcida e contrária à palavra de Deus. E as coisas assim não vão funcionar. Não vão funcionar. Se você tem
um minuto de momento religioso, de confissões positivas, um momento de religiosidade, e depois, durante o dia, você passa a falar coisas negativas e pensar com a mente natural e não com a mente de Cristo, não vai funcionar. Da mesma fonte, da mesma boca, o positivo e o negativo brotam, não vai funcionar. É como se você tivesse um recipiente de 20 litros e você coloca 2 litros de gasolina e 18 litros de água. Mistura e põe no tanque do seu carro. Você acha que esse carro vai funcionar? Aí você fica confuso. Eu não entendo porque meu carro não funciona se tem gasolina no tanque. Sim, mas ficou diluído em 18 litros de água. Exatamente assim você faz. Você tem momentos religiosos, momentos positivos, momentos em que você confessa a palavra, mas durante o dia você tem 18 litros de água, nos quais esses 2 litros de confissões positivas ficam diluídas. Não vai funcionar desse jeito. Então, a pergunta é, se eu não tenho fé, como que eu posso chegar a ter fé? Para que então, quando eu falar, a montanha se mova, as coisas aconteçam. Essa é a pergunta-chave. E eu vou te explicar como isso funciona. Quando você não tem fé ou confiança, você tem que pegar a palavra de Deus e começar a meditar nela. Quando você não tem fé ou confiança, você começa a meditar na palavra de Deus. E por quanto tempo você tem que meditar na palavra de Deus? Até que a palavra de Deus comece a falar com você. O que nós chamamos também de vivificação da palavra. É quando o Espírito, que é o que dá vida, o Espírito Santo vivifica a palavra que você está meditando e aquilo torna-se alimento para a sua alma. 99% ou mais da nossa leitura bíblica é intelectual. E somente 1% ou menos do que isso é uma leitura vivificada pelo Espírito Santo. A leitura intelectual alimenta o intelecto. A leitura vivificada é a única que alimenta a alma. Então você pega a palavra de Deus, versículos relacionados ao assunto e começa a meditar sobre isso. E como se medita? No livro de Josué, no hebraico, é muito claro o que significa meditar. Não é um exercício mental apenas, ficar pensando na palavra. Não. É sussurrar a palavra. É murmurar a palavra. É falar a palavra em um tom baixo. Isso é o que significa meditar no conceito hebraico. É isso que Deus disse para Josué fazer. É isso que Davi disse que o justo faz dia e noite. Veja, não é questão de fazer aquilo por alguns minutos e depois dizer, eu fiz, mas não deu certo. Não. Aqui está falando de tempo. Dia e noite. Dia e noite. Você diz, mas eu tenho que trabalhar. Mas, meu irmão e irmã, eu acredito que quando você vai para o trabalho, você não deixa seu coração na gaveta da sua casa. Quando você vai para o trabalho, você não deixa a sua língua em casa. Quando você vai para o trabalho, você não deixa o seu cérebro em casa. Você vai para o trabalho com o cérebro, com uma mente, com o seu espírito, com o seu coração, com a sua língua. Então, por que enquanto o dia transcorre, você não sussurra? Isso é meditação. O que é meditação? Parte da meditação é você falar suavemente consigo mesmo a palavra de Deus. E esse falar, quando você fala suavemente, em um tom baixo, a palavra de Deus, você está meditando na palavra. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus.
E isso começa a gerar fé em seu coração, até que chega um momento em que a fé vem e ancora em seu coração. E então o problema acabou. Mesmo que haja sintomas, o problema acabou. Mesmo que os sentidos naturais não te ajudem em nada e sejam contrários, o problema acabou. Por quê? Porque a fé chegou ao seu coração. E você diz com a sua língua, acabou, isso já não me incomoda mais. Porque a fé é que causa a morte do problema. A confissão cheia de fé, como Deus fez lá no princípio. Medite na palavra, sussurre a palavra. Quando você está trabalhando, fazendo as suas tarefas, você pode ser um mecânico, você pode ser uma diarista, você pode ser uma enfermeira, você pode ser um empresário, seja quem for. Durante o seu dia, você pode murmurar a palavra, sussurrar a palavra, falar a palavra em um tom baixo, e você vai ouvindo com o seu ouvido interno. Existe um ouvido externo, natural, existe um ouvido interno espiritual. Com esse ouvido interno, a palavra tem que passar por ali. E numa hora em que você está meditando, aquilo é vivificado pelo Espírito Santo e a fé se ancora em seu coração. Faça isso. E então, quando o seu coração se enche de fé, aquilo que sair pela sua boca vai acontecer, será feito se não duvidar em seu coração, e já não haverá dúvidas em seu coração. Espero que isso tenha te ajudado. De nada adiantará se você não praticar isto que acabamos de ensinar. Pratique hoje mesmo, pratique antes de dormir, pratique quando você levanta, pratique durante o dia, dia e noite. Lembre-se, dia e noite praticando a palavra de Deus. Nós vamos dar futuramente continuidade a este tão importante assunto. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu peço a Deus que Ele te dê o entendimento que você necessita para entender estas verdades bíblicas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça-o e aperte o sininho das notificações para que você possa ser comunicado, para que você possa ser notificado quando novos vídeos sejam postados no canal. Pelo número que aparece na tela, você pode solicitar os nossos áudios que serão enviados para você pelo WhatsApp diariamente. São áudios muito bons, são áudios pequenos e também textos, reflexões e meditações que irão te ajudar a caminhar mais perto de Deus. Pode compartilhar este número com pessoas que estejam interessadas em receber os nossos áudios. Mas lembre-se, você precisa dizer para a pessoa que é necessário salvar esse número, ou os áudios não vão chegar até ela. E também eu quero te dizer que se você deseja cooperar, colaborar com o nosso ministério, entre em contato conosco por esse mesmo número de celular e nós te daremos a instrução de como você poderá fazer. Deus te abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosa graça de Jesus.